Tá tudo certo? Tinho. Pessoal, então, de novo, vamos começar novamente a palestra do professor Cassiano. Peço desculpa a todos. Professor Cassiano, com graduação no Instituto Universitário de Ciências da Saúde, diploma validado para o Brasil pela Universidade Federal de Santa Maria, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, membro da Associação Brasileira de Hemoterapia e Hematologia. Atualmente é médico pediatra e oncologista do Hospital Regional do Sudoeste do Paraná e do Centro Regional de Especialidades Médicas. Por favor, professor. Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite, né? Anemias, né, uma matéria, uma aula bem complicada, né? Eu confesso que para mim foi um pouco difícil, porque eu tinha colocado outros temas, né, bem de doenças graves em pediatria, coagulopatias, doenças raras, né? E a pediatria eu coloquei como um ícone embaixo, pessoal, quando vamos falar de pediatria, bom, é a mais complexa, né? Porque ela nada mais é do que um sinal de várias doenças, né? Que tem como repercussão, né, a deficiência de oxigenação no corpo, né? Então essa é a definição, né, de anemia em si, né? Quando baixa a massa eritrocitária e acarreta deficiência da oxigenação de determinados tecidos, né? Essa aula é desafiante. Nosso objetivo aqui é falar sobre essa doença, que é uma doença que é um sinal de inúmeras doenças, e vou passar alguns ícones, algumas informações e algumas interpretação do hemograma relevante para fazer o diagnóstico diferencial e não perder tempo, né, no minuto de ouro, até para fazer o diagnóstico das doenças dos nossos pacientes em si, né? Então, agradeço, né, o convite e vamos começar. Então, a anemia continua sendo muito comum, acomete um quarto da população mundial, né? É uma condição patológica, 100 vezes mais prevalente que o câncer, não é normal em nenhuma faixa etária, né? Geralmente está associada a múltiplas causas. A deficiência de ferro é a principal causa de anemia, né, em todas as faixas etárias, né? Para entender sobre a anemia em si, a gente tem que saber os percussores da formação do eritrócitos, né? Onde começa a formação do eritrócito, né? É na hematopoiese, né? E a gente chama de eritropoiese. É na célula-mãe, né? É na stem cell. E o que acontece, a hematopoiese nada mais é que renovação celular contínua, né, que envolve a proliferação e diferenciação de células, né, resultando na manutenção de níveis estáveis de leucócitos, plaquetas e eritrócitos, né. A eritropoetina, né, é uma proteína que controla, né, a eritropoiese, né, ou a produção de células vermelhas no sangue, né. O sítio inicial da eritropoetina é o fígado fetal, e posteriormente é substituído pelos rins, né, atingindo o valor significativo após a 34ª semana de gestação. Inúmeros estudos sobre a eritropoetina, ela é muito importante na neuroproteção, no desenvolvimento embrionário. O receptor de eritropoetina, ele está relacionado também ao mesmo do hormônio do crescimento, na formação do encéfalo, na formação dos rins e determinados órgãos. Então, ela está sendo estudada, né, a fundo, né? E ela é importante, né, para fazer sinalizador, né, na maturação, né, da célula-mãe, na produção de os eritrócitos, né. A hematopoiese fetal, né, geralmente inicia-se no saco vitelino, né, que a gente chama de período mesoblástico. Ali está como Yolk-Sac, mas é no saco vitelino, né. Inicia nos 19 dias de vida. Depois, posteriormente, passa para o fígado, né. E a partir da 24 semana que vai começar na medula óssea em si, né? O fígado, né, ele tem os fatores, ele é mais sensível a certos hormônios, a certas citocinas, né, e fatores de liberação, né, próprios do fígado do que a eritropoetina em si. Posterior, ela vai ter a determinada ação na eritropoiese, né? Geralmente, ela começa, né, após as 24 semanas, né, a fundo, né? Mas o fígado, né, não é tão sensível nessa primeira fase, né? A eritropoiese, na fase adulta, né, depende muito do estímulo, né? O estímulo primordial é a deficiência, é a hipoxemia, né?
Posterior, né, às 24 semanas e 4 semanas, a produção máxima de eritropoetina é renal, e qualquer estímulo de hipoxemia, né, você vai ter o estímulo de liberação de eritropoetina, né? E a célula-tronco, né, na criança, geralmente todos os ossos, posterior dos 5 anos, né, é mais os ossos principais da crosta celíaca, né? Os eritrócitos é de 20 a 30 milhões, a taxa de produção é 2 milhões, a vida média é 120 dias. O eritrócito nada mais é de um carregador, né, de hemoglobina. Hemoglobina que faz o transporte, né, do oxigênio em si, né. A função da hemoglobina, a principal função é carregar o oxigênio para diversos órgãos e tecido, né. A síntese ocorre precocemente na mitocôndria, né, das células da linhagem vermelha. Está compostas por inúmeras cadeias, geralmente, né, 2 alfa e 2 beta. Na mitocôndrias, né, através do ciclo de Krebs, que, né, determinadas enzimas são formadas e forma o anel M, né, que se junta com a hemoglobina, que é formada nos ribossomos. Quem transporta o ferro para a célula é a transferrina. E posterior a isso, na mitocôndria, que você tem toda a formação do anel M, que se junta com a globina e se forma a hemoglobina. Qualquer etapa aqui nessa via tem uma doença distintas, tá? Desde hemosiderina, desde porfirias, né? Então, qualquer etapa que tem uma paralisia, né, vai ter uma doença específica. Então, é importante, por isso que eu estou falando a parte de formação, porque isso é muito importante. A mudança de hemoglobina fetal para o adulto, geralmente, né, começa no 6º mês, né, e ela difere muito da do adulto. Ela tem mais afinidade pelo oxigênio. E essa é a questão de mudança de troca gasosa na placenta. O feto em si recebe a hemoglobina da mãe, e por hemoglobina ter muita afinidade, né, pelo oxigênio, ela rouba, né? Ela rouba, então, assim, o transporte, né? E geralmente a beta está no cromossomo 11, né? E a alfa está no cromossomo 6. Importante para a formação da hematopoiese, eritropoiese, né? E do anel M, né, é o metabolismo de ferro, né? O ferro, ele está encontrado também nas hemácias, né? Ele está ligado ao grupo M, né, e forma hemoglobina. Aqui a gente tem a apoforretina, que é uma proteína sintetizada pelo fígado, né? É um reagente de fase aguda, né? E quando ela é armazenada o ferro, é como se fosse um saquinho de cesto, né? Quando o ferro entra, aí se transforma a ferritina, que é algo intracelular, a ferritina. Quem transporta o ferro é a transferrina. Tá? E se você vai medir a ferritina no plasma, ela é o mesmo valor do ferro sérico, né? E o que a gente mede geralmente no plasma, né? Não é bem a ferritina, mas sim a apoforretina. Então, agora nessa questão do Covid e outras doenças inflamatórias, reumatológicas, né? A gente vê que certas doenças contam com a ferritina muito alta, né? Na real, não é a ferritina em si, é a apoforretina, é uma proteína de fase aguda, não tem ferro no seu interior, né? Tá? A concentração da ferritina é diretamente proporcional às reservas de ferro no organismo, né? A transferrina é a proteína responsável pelo transporte de ferro no organismo. Erroneamente estava dizendo que o Covid era uma doença, né, de metabolização de ferro, do transporte de ferro, né, que tinha depósito de ferro no pulmão e a transferrina aumentava para recuperar, né, esse ferro lá do pulmão. Não, é errôneo, né, porque quem faz o transporte de ferro mesmo é a transferrina. E o que a gente vê aumentado é a proteína de fase aguda, que é a apoforretina. Então, é muito importante a gente saber esses conceitos, ferritina, né, transferrina e apoforretina. O ciclo de ferro, né, tem condições que aumentam patologicamente, né, a absorção de ferro, que são as talassemias, anemia sideroblástica e hemocromatose primária hereditária. O ferro, ele é absorvido pelo intestino, tá? Ele é armazenado como, né, como no endotélio de absorção do intestino, por determinadas, pela ativação da eritropoetina e atividade de certas enzimas, que você vai reabsorver o ferro, né, e vai ser transportado no sangue através da transferrina e levado para o sítio de fabricação, que é de células vermelhas, né, que é na medula óssea, né, na idade adulta, né.
Então, a anemia é definida como uma concentração de quando a concentração de hemoglobina encontra-se abaixo, né, segundo o desvio padrão da média de distribuição de valor de hemoglobina para a população da mesma idade e sexo, né, vivendo na mesma altitude, né. As anemias podem ser classificadas quanto às suas características fisiopatológicas e morfológicas. Por isso que é importante a gente saber de onde vem, né, o grupo hemo, de onde vem a globina e de onde vem a formação da hemopoese, né, eritropoese, tá? As características fisiopatológicas podem ser de origem nutricional, né, por falta de produção ou destruição dos glóbulos vermelhos ou decorrente de perda sanguínea. Então, na avaliação das anemias, importante é uma história, né? E o exame clínico, que vai te dar algumas pistas, e o laboratório em si é importante. O hemograma, né? Solicitar reticulócitos, né? E a morfologia é muito importante também, tanto na neonatologia é muito importante, né? Visualizar em lâminas as células e pedir informações como estão essas linhagens morfológicas, até para ter uma pista diagnóstica, né? E na história a gente vai perguntando sangramentos, posições, doenças, viagens, né? Se a paciente é portador de doença crônica, doença reumatológica na criança, né? Sobre se é prematuro, né? Toda a história, né? Do nascimento, se ficou em CTI, toda aquela história, né? E o exame físico também é muito importante, né? Digamos, a palidez, a icterícia, observar úlceras, sopros, né? Hepatosplenomegalia, né? Linfonodos, né? Então, de início, a gente sempre pede o hemograma completo, né? O hemograma completo é basicamente eritrograma, leucometria e plaquetopenia. O eritrograma é importante sempre a gente ver o valor de eritrócitos, né? O valor de hemoglobina, para cada faixa etária, é importante saber bem, e o hematócrito, né? E os índices de hematimete são muito importantes. O VCM, né? É importante saber, hemoglobina concentração médica, ela tem vários vieses, muitas vezes não é tão importante. Já a concentração de hemoglobina da concentração de hemoglobina corporal médica é muito importante em algumas anemias genéticas, né? Tá? Como anemias de alteração na própria formação da hemoglobina, né? Eritroforese hereditária, né? Que já vou falar. E o RDW, que é o nível da anisocitose, né? Que é a porcentagem de de diferenças, né? Que mede a vida útil de várias linhagens, né? De produção de hemácias no sangue, né? A média e limite inferior dos valores, né? Tem várias tabelas, são tabelas da Sociedade Brasileira de Pediatria. Cada idade tem um valor importante. É importante no período neonatal essas tabelas, né? Na idade adulta também. E a gente pode classificar as anemias segundo o VCM como microcíticas e macrocíticas, né? Basicamente, quando é microcítica, a gente pensa em anemia ferropriva, também tem as talassemias, anemia de doenças crônicas, anemias sideroblásticas, né, hemoglobinas instáveis, envelhecimento por chumbo. E quando o VCM é maior, anemia megaloblásticas, aplasias, né, e algumas intoxicação por medicamento, ou as anemias das eritropoiese, que são alterações na formação, né, do eritrócito na medula óssea, né? Que já vamos completar mais isso, mas é importante essa diferenciação, né? Pelo VCM, né? Se é normocítica, se é microcítica, ou se o VCM está aumentado na interpretação do hemograma. Os reticulócitos também, muito importante, né? São os precursores dos glóbulos vermelhos no sangue, tem uma duração de 24 a 48 horas na periferia, até maturação. Essa é a contagem absoluta, né? A contagem corrigida, né? E o índice de reticulocitário. Muitas vezes a gente tem que fazer alguns cálculos, né? É importante até para a gente saber a correção, né? Dos reticulócitos, né? A eritropoetina, quando ela é ativada, a gente diminui o tempo de maturação, né? Dos reticulócitos na medula óssea, né? Então, eles saem na periferia, né, são mais precoces, né, mais infantis. E por isso que a gente tem que fazer o cálculo, né, da contagem corrigida de reticulócitos. Um ponto muito importante saber, né, a contagem de reticulócitos. O índice de anisocitose, o RDW, é o índice de variação do tamanho das hemácias, né? Então, sendo normal até 14%. Um RDW aumentado, né, a gente sempre pensa, tá faltando matéria-prima, né, e ela chega em tempos diferentes, né, tá? O ferro chega essa semana, outra semana, então cada hemácia vai ter um tempo diferente, tá? E valores aumentados está muito relacionado com a carência, né, anemias carenciais, né, ou doenças falciformes.
E quando esse RDW é diminuído, né, a gente pensa em talassemias, anemias doenças crônicas, nas esferocitoses hereditárias. Aqui tem um exemplo de um hemograma, né? O que é importante é a visualização e interpretação e até passar para onde você vai encaminhar essa criança, né? Geralmente a gente né, vai escrever ou descrever um hemograma como uma anemia com hematócrito com hemoglobina 13, hematócrito 9, né, e leucócitos 3.000, plaquetas X, né. Bom, é muito importante a gente escrever tudo, hemoglobina 13, hematócrito 9, VCM está aumentado, tá, concentração de hemoglobina médica aumentada, né, RDW baixo, tá, tá? Então, essa é uma anemia, não é por falta, né? Isso indica que não é uma anemia por falta de matéria-prima, mas sim alguma alteração genética, alteração de produção, ou até uma infecção, ou até uma imunoparalisia, né? Por processo infeccioso. Os leucócitos, aqui a gente vê, né? Leucócitos 3.000, ok, né? E plaquetas 80.000. Essa aqui é uma paciente, né, de 17 anos que eu recebi, que foi encaminhada para o nosso serviço por suspeita de dengue, né? O que é importante a gente ver aqui, que é uma anemia realmente, e leucopênica, mas ela não é só leucopênica, porque você pode ter os leucócitos 3.000, 3.500, mas a contagem de bastões segmentados pode ser 1.500. O que essa contagem de bastões segmentados nos informa? Nos informa o perigo que tem de uma infecção, né, invasiva virar uma desgraça. Como se fosse você estar num hospital que sem ter telhado, né? Quando chove, molha tudo, né? E isso eu estou falando em relação a uma infecção, tá? Que não dá tempo de você agir. Então, bastões segmentado vai te dar um número de neutrófilos, que é o número que você tem de defesa no organismo. Aqui a gente tem 90 neutrófilos. Isso aí é uma neutropenia grave, né? Abaixo de 500 é grave, né? De 1.000 a 500 é moderada, né? Tá abaixo de 1.500 é leve. Então, é muito importante descrever isso. Foi essa descrição que eu fiz, né, para encaminhar essa criança para o tratamento, né, da patologia de base, que era uma leucemia. Então, eu falei, uma anemia, a paciente estava grave, né, neutrófilos 90, nisso já foi mandatório, porque ela fez uma febre, a gente já entrar imediatamente com um antibiótico que cobre estafilococcus, gram negativo, que foi esse cefepime. E dá para ver também ali que as plaquetas estão baixas também. Então, essa paciente tem uma pancitopenia. E a gente escreve muito bem, né, descrevendo hemoglobina, hematócrito, RDW, e a contagem de bastões segmentados e mais as plaquetas. Então, é assim que deve se descrever e anotar, né, o hemograma completo, até para essa descrição. Foi feita uma visualização de, se vocês veem aqui, o VCM está um pouco aumentado, foi feita uma visualização de lâmina periférica, onde aqui mais escurinho, sem cor, né, que é a coloração distinta, a gente vê o esfregado de sangue periférico, a gente vê uma microcitose bem pronunciada, as plaquetas são pontinhos bem pequenininhos, né, quase não perceptíveis. Essa paciente também tinha neutrófilo hipersegmentado, né, que é uma característica do VCM aumentado, não só parencial, mas até por uma doença dentro da medula na produção da série dos glóbulos brancos também. E ao lado ali a gente vê o aspirado de medula óssea, onde a gente vê uma medula hipocelular, né, e cheia, né, de células, né, diferentes, que a gente vê os linfócitos atípicos, né. Então, essa menina era uma leucemia, foi feita o atendimento, o aspirado de medula, o encaminhamento, foi tudo feito em 6 horas, né? E entrada com antibiótico de amplo espectro em 4 horas. Então, é importante, crucial, você saber analisar o hemograma, porque você tem um tempo ouro, né, para agir. Porque essa paciente ia morrer de leucemia no momento? Não. Poderia morrer de sepse, né? Fazer um choque séptico importante em 12 horas ou menos, até se nós não tivesse entrado com antibiótico. Os principais achados da hematoscopia é muito importante, né? A gente vê que tipo de células tem, né? Muito importante são os microesferócitos, né? As células fragmentadas, tá? Em pacientes graves e adultos, né? Que estão em anemia, é importante analisar. Porque geralmente o bioquímico descreve, mas é importante a gente se habituar em aprender e visualizar essas lâminas.
né? Eu trabalho em uma ICTI neonatal e também em emergências, eu sempre dou uma olhada, principalmente em criança, buscando já uma doença genética, né, de produção dos eritrócitos. Então é importante a gente se habituar, né, aprender, né, a ver, a analisar a hematoscopia. E é importante também essas inclusões citoplasmáticas são muito importantes, os corpúsculos, né, de Heinz, né, nas hemoglobinopatias, né, também de Puffer, e também esses depósitos pontilhados basófilos no eritrócito, que é muito comum na hemólise, né, na destropoiese, né, nas talassemias, então, e nas hemoglobinas estáveis. Então, é importante a gente se habituar, né, a ver, a aprender, né, a morfologia, porque é uma coisa que é um pouco básica, né? A gente delega muitas vezes o bioquímico e esquece de aprender, e é importante, né? Num paciente com anemia, a gente saber essa análise. A anemia no período neonatal, tá? Começando pelas crianças, né? Ela pode ser devido a uma hemorragia, uma hemólise, deficiência de eritropoiese, né? Ou iatrogênica. A insuficiência eritropoiese pode ser congênita, síndrome de Diamond-Blackfan, né, que é uma alteração genética na produção dos glóbulos brancos e toda a parte do medular, anemia de Fanconi também, também pode ser doenças adquiridas, infecções virais, né, anemia da prematuridade, né, a partir das 34 semanas é que a eritropoetina, que ela começa a ter uma função maior. E aí, a partir das 34 semanas que a medula óssea começa a produção em longa escala dos glóbulos vermelhos, né? E quando, ao nascimento, cai a eritropoetina. Então, a anemia da prematuridade é muito importante também, a gente saber qual o tempo, se a criança é termo ou não é termo, né? E foi cortado, teve um tempo para cortar o cordão umbilical, porque é crucial a gente esperar esse tempo, porque ao esperar 30 minutos, né, a gente aumenta, né, o volume plasmático e a massa eritrocitária em 55% para prevenir a anemia da prematuridade, né? Que geralmente começa na sexta semana de vida, mais ou menos, ou na quarta semana, é muito peculiar. A anemia fisiológica aparece na oitava semana, 10ª semana, aí cai a contagem de hemoglobina e aí se começa a aumentar os reticulócitos, né, e a produção normal. Também é importante a deficiência de B12, folato de ferro, né? Tem países como na Alemanha, né, triagem de sepsis neonatal, eles pedem hemograma, PCR e dosagem de vitamina B12. É importante também perguntar se a mãe é vegana ou não, ou se tem alguma doença ou é bariátrica, né? Então, isso é um dado muito importante, que pouco estudado a vitamina B12 e pouco solicitado, né, nas triagens de sepsis neonatal. Então, a anemia no período neonatal, ela sempre a gente deve investigar. Geralmente é uma história de criança que precede muitas vezes uma história de icterícia, né, precoce, tá? E geralmente a criança tem palidez, pode ter sinais de choque, né? Pode ter hepatosplenomegalia, pode ter hidropsia fetal, prematuridade, né? O início da anemia ao nascer é importante, após as 48 horas, se é precoce ou tardio, né? E se está relacionado com a icterícia, história familiar de anemia ou história obstétrica. Exemplo, se o pai tem talassemias, outro histórico de globulopatias. Então, é muito importante essa história familiar. E é importante também saber visualizar as lâminas. Então, aqui é um adendo de um livro de neonatologia que fala sobre a importância, né, de ver e analisar o esfregar sangue periférico, né? Então, é importante, primeiramente, você analisar os reticulócitos, estão baixos, estão aumentados, né? Se os reticulócitos estão baixos, né, por si só indica que essa medula não está funcionando, né, na produção de eritrócitos, né? A gente pensa em aplasia congênita, anemias adquiridas, né, algumas toxinas ou sepse, né, uma sepse precoce, e muito importante infecção de parvovírus, que ela produz uma paralisia, né, na eritropoiese. Se está normal os reticulócitos, né, a gente vê os testes de Cumbres, né, é normal aumentado, pensando numa hemólise, né, se é negativa, né, os testes de Cumbres, a gente vai ver o VCM, se está baixo, a gente pensa na talassemia, se está normal, né, a gente vai ver o esfregar sangue periférico, se está normal, a gente pensa, né, em deficiências de enzimas, infecções, né, está normal, aí a gente vai ver aquelas inclusões, né, citoplasmáticas eritrócitas, né.
As microangiopatias são hemácias cortadas, né? Então é importante se habituar na visualização de lâminas no período neonatal. A gente classifica, né, a anemia em perdas ou destruição ou diminuição da produção, tá? A perda são sangramento, né? A destruição são as hemólises, né? Tá? E diminuição da produção pode ser paralisia ou falta de matéria-prima. A gente classifica na morfologia e na fisiopatologia. A morfologia a gente vê se ela é microcítica, normocítica e macrocítica, através do VCM. E a fisiopatologia a gente vê pelos reticulócitos, se é diminuído, né, ou aumentado. Na morfologia, o VCM, né, a gente vê a anemia microcítica, o tamanho, que é importante, o nível de anisocitose, uma anemia microcítica com RDW aumentado, a gente pensa em uma anemia carencial. Se é a normocítica normocrômica, né, a gente pensa numa anemia de transtornos crônicos ou de inflamação, né, e se é macrocítica, a gente vai pensar, muitas vezes, se é uma deficiência de vitamina, né, ou outras atrações medulares. Através dos reticulócitos, diminuídos, a gente classifica elas como as hipoproliferativas, né? Se o reticulócito está diminuído, né, é um sinal que você tem uma paralisia na produção, né, ou na liberação dessas séries eritrocitárias. Tá? Pode ser uma deficiência nutricional, de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico, pode ser uma deficiência de produção por paralisia, né, medular devido a uma doença crônica, pode ser uma doença renal, né, no rim é o produtor de eritropoetina, pode ser uma exposição de drogas. Aqui no período infantil, né, nas crianças, é muito importante o parvovírus B19, porque ele produz uma anemia aplásica transitória, né? Doenças endocrinológicas, hipotiroidismo, né, pompipitorismo, hiperpartiroidismo, doenças endocrinológicas, no homem a deficiência de androgênios, né, a síndrome hematofagocítica, que é uma manifestação de doenças, uma doença uma imunodeficiência, a gente chama de importante, nas hiperproliferativas também a gente pensa nas leucemias, linfomas, né, alguma ocupação medular, uma paralisia medular, uma mutação medular, tá? E síndrome de falência medular, anemias de câncer metastático, infecções, né, doenças granulomatosas, né? Isso geralmente as hiperproliferativas são de doenças crônicas, né? Ou por paralisia, ou por não produção, ou por falta de matéria-prima em si também. Ou doenças autoimunes, né? A hiperproliferativas, né, é quando, por hipoxemia, você tem, né, toda a matéria-prima que é o ferro, né, ou uma perda, uma hemorragia, o que o teu rim vai fazer? Ele vai ver, né, nas células tubulares que a hipóxia, ele vai perceber e vai liberar eritropoetina, né? Então, a gente vê na hemorragia, no trauma, né, pode ser uma hemólise também, um defeito de eritrócitos, nas hemoglobinopatias, nas talassemias, nas doenças de membrana eritrocitária, nas eritroenzimopatias, na hemoglobinúria próxima noturna, né? Também agressões do eritrócito em si, exemplo, uma hemólise imune, né? Uma anemia hemolítica microangiopática, né? O hiperesplanismo, drogas, né? Agentes físicos. A gente tem que pensar sempre se é um paciente já crônico, se está internado, se é um paciente associado a outras anomalias neoplásicas, né? Sim, tipo leucemia, mielodisplasia, envelhecimento, doenças crônicas, né? E se não está relacionado à doença hematológica, né? A gente vai ver a resposta dos reticulócitos, né? Se existe resposta dos reticulócitos à anemia, sim, né? É importante a gente ver, né, se tem a desoneração aumentada, a pulmonina aumentada. Se sim, a gente vai pensar que é numa hemólise, né? Se não, a gente vai pensar que é no sangramento, né? Agora, se os reticulócitos não estão aumentados, né, a gente vai visualizar os índices hematimétricos e eles que vão nos dar pista para onde nós devemos investigar. Anemia microcítica, pensando microcítica, uma anemia pequena, né? Por quê? Né? Ou deficiência de ferro, tá? Ou deficiência na produção da hemoglobina, né? Tá? Ou deficiência do grupo M. O grupo M, né, é produzido, né, na mitocôndria, na mitocôndria dos eritrócitos. Se tiver uma alteração qualquer doença como anemia sideroplástica, também as porfirias, né, eu não vou ter esse M, né, e então eu vou acumular ferro no citoplasma, isso é tóxico, né, então eu vou ter uma destruição hematológica, né.
das hemácias, né, mais rápida do habitual. A deficiência de ferro, né, a anemia ferropriva também pode ser inflamação, tá? A formação do ferro é a protoporfirina, a gente tem o M, tá? Ou também na globulina, que é produzida pelo retículo endoplasmático, também as doenças genéticas, né, que são as talassemias ou outras hemoglobinopatias, né? Então é importante a gente saber essa patologia, ou problema no ferro, né, as doenças microcíticas, ou na formação do grupo M, né, ou da globina, tá? Então, as anemias microcíticas, né, elas podem ser hereditárias, que eu falei, a alteração da globina, né, pode ser as talassemias, as hemoglobinopatias, tá? A síntese do M, né, que é aquela alteração que eu falei, que o M é produzido no mitocôndrias, por qualquer alteração enzimática, ou até deficiência de zinco, né, a gente tem as porfírias eritropoéticas, as anemias sideroblásticas congênicas, e também a gente tem as doenças do metabolismo de ferro, né, que são devido a mutações da apotransferrina. E também a deficiência de ferro, né, do grupo, que produz o grupo M, também a anemia das doenças crônicas, anemias sideroblásticas, as mesospasias, as talassemias, deficiência de zinco, deficiência de cobre. Aonde a gente observa, né, aonde são os depósitos que a gente pode pesquisar, que é o exame mais fidedigno para ver se é uma anemia por deficiência de ferro ou não, é a coloração, né, de PERS, né, na medula óssea. Sempre pesquisar as mutações, né, avaliar a transferrina, né, a doença da transferrina, as porfirinas, né. Avaliação da deficiência de ferro, né, quando a gente tem deficiência de ferro, a gente não tem ferritina sérica. Se você tem ferro, né, você tem ferritina, né. O que é ferritina? É a apoferritina com armazenamento de ferro. Então, se você tem ferro, você tem ferritina. Se o ferro está baixo, né, a gente aumenta a transferrina. Esses negocinhos pretinhos e vermelhinhos, né, isso é transferrina. A transferrina que transporta o ferro, tá? Ela tem 2 sítios de ligação, tá? E o que esse desenho indica, né? Os sítios, né, de transferrina ligados ao ferro e também sítios não ligados. Então, isso é contagem de transferrina. E o que é saturação de transferrina, né? É massa total de transferrina que estão ocupada pelo ferro. Então, aquelas 3, né? Interpretando saturação baixa, né? Ou só tem 3 transferrina com ferro, o resto não tem. Então, isso é saturação de transferrina. Indivíduos normais, né? Apenas 1/3 dos locais da ligação do ferro de transferrina está ocupado. Então, a saturação normal da transferrina é 30% a 40%, tá? O RDW está aumentando, lembra do nível da neocitose, VCM está baixo, tá? HCM está baixo, né? Hemoglobina está baixa. A coloração de PERS na medula óssea, que é importante. O zinco de porfirina, isso é pouco disponível no nosso momento. E níveis de epsidina. A epsidina é uma proteína produzida pelo fígado, né, nas doenças crônicas, que impede a absorção de ferro. Lembrando, né, que uma das causas de anemia microcítica é devido à alteração nas globinas, né? As globinas são produzidas, né, a alfa e a beta. A alfa é no cromossomo 16 e a beta no 11, né? O grupo, né, o grupo M, né, das hemoglobinas, ela é um grupo hereditário de doenças hereditárias, né? É devido à ausência, né, da síntese de uma ou mais cadeias da hemoglobina. E esse desequilíbrio entre a alfa e a beta, né, diminui a síntese de hemoglobina. 2 são estáveis, né? Uma só, né, é instável. Então, esse desbalanço de hemoglobinas, né, produz uma eritropoese ineficaz, tá? E faz com que aumente a eritropoetina. As investigações das hemoglobinopatias, né? Hemoglobinopatias, né, é a globina, né, unida ao M, né? Sempre né, as indicações clínicas, né, a avaliação laboratorial para o diagnóstico, né, varia muito, né? Sempre os testes de rotina recém-nascido, né? Tá? As hemoglobinopatias mais comuns, né? E também a gente vê se tem cianose ou não, a poliglobulina, se os níveis de eritropoetina normal elevados, né? Se a criança tem uma anemia hemolítica ou não, o fenótipo talassêmico inexplicado, uma história familiar importante também. Essa é a investigação das hemoglobinopatias. Geralmente já vem com a clínica pronta e você vai diagnosticar, né? Com a história que a mãe já fala, do antecedente, tal, até o fenótipo da família. Então, na vida embrionária, né, são produzidas hemoglobina com alta afinidade para oxigênio. Isso é hemoglobina fetal, né? Após o 6º mês de vida, né, aí que começa a aumentar a hemoglobina do adulto.
Se você tem alguma alteração genética de uma dessas globinas, você vai ter uma instabilidade e por processos infecciosos aí que vai se manifestar a doença, geralmente. É que você pode descobrir, né? A gente tem, então, a gente tem a talassemia menor, né? E a alfa-talassemia menor e a beta-talassemia menor, né? Elas são caracterizadas muitas vezes de menor a maior. Maior é pelo a beta, né? É o que mais necessita. Você tem que fazer o diagnóstico precoce e é que mais necessita de transfusões, né? Estão escutando tudo certo? Estão escutando? Tudo ok? Então tá. Então, as beta-talassemia é uma doença homozigótica, né? A talassemia maior, né? Ou anemia de Collen, né? Não há produção das cadeias betas, tá? A redução da produção da hemoglobina leva a anemia, microcitose, né? Hipocromia acentuada, prejuízo no transporte de O2, né? Hiperplasia eritroide, né? Com expansão da medula óssea, eritropoese extramedular. A intermediária é 10% dos pacientes e é menor, né? Um traço talassêmico, né? Uma anemia leve ou ausente, né? Né, aqui a gente tem a repercussão da expansão, né, hiperplasia eritroide em outros sítios, né, devido a uma eritropoiese extramedular. Ela pode ser grave, né, numa criança de 6 meses, que é cometida por uma infecção importante, né, que produz uma hemoglobina, uma anemia grave, com insuficiência cardíaca, tá? Então, essa é a beta-talassemia. O tratamento dela, a gente repõe sangue, muitas vezes, e também quelantes de ferro. Agora, já está em uso o transplante de medula e também a terapia gênica, que está tendo bastante sucesso. A alfa existe suportador silencioso, que é o genial, não funcionante, tem o traço alfa da talassemia, são 2 genes alterados, também tem a hemoglobina H, que é a alteração dos 3, e a hidrópise fetal, que é a hemoglobina de Barr. Aqui tem um exemplo, né, um paciente de 2 anos com icterícia neonatal, né, com história de icterícia neonatal, tem anemia dos 4 meses, né, tratou com sulfato ferroso sem melhora, né, ele é baixo peso, né, a mãe, né, com anemia tratada sem melhora, dava sulfato ferroso para ele. Você observa que tem uma hemoglobina de 7, hematócrito 29, VCM baixo, né, não é por falta de matéria-prima, né, porque a mãe dá o ferro para ele, né, os leucócitos estão baixos, estão normais, estão normais. Os reticulócitos estão aumentados, né? E a ferritina está normal. Então, não é carencial. Na clínica, a gente vê que a criança tem palidez, icterícia e hepatosplenomegalia, né? E aqui tem de hemoglobina, a gente vê, hemoglobina Barr, né? E no esfregaço, né, a gente vê que por certa temperatura e certo corante, ele precipita e forma essas inclusões e precipitações. Essa é a alfa-talassemia H, né? Então, um exemplo típico, né? É difícil fazer o diagnóstico, né? Mas tem que saber bem a parte fisiopatológica e saber que ela existe, que não tem erro, né? As características laboratoriais da talassemia são importantes, né? E também a história, né? Clínica, os sinais clínicos, eletroforese de hemoglobina a gente faz após o 6º mês de idade, né? E os testes, né, de triagem neonatal nos dão uma pista, mas o padrão ouro que a gente usa é eletroforese de hemoglobina, tá? E agora, né, tem os testes genéticos, são testes também bem eficazes, porém são bem custosos, né? Tá? Então, uma anemia microcítica com ferro, com a ferritina normal, tá? Numa criança, a gente pede uma eletroforese de hemoglobina, visando pesquisa de talassemias, né? Junto com a clínica, a história de, né, icterícia, hepatosplenomegalia. Outra alteração, né, na síntese M, né, que é a anemia sideroblástica, né, que são acúmulos que a gente fala, né, acúmulos de ferro nas mitocôndrias, tá, que produção insuficiente da protoporfirina, né, que é ela que faz o anel M junto com o ferro. São defeitos nas funções mitocondriais, que impedem a incorporação do ferro à protoporfirina. Aqui eu vejo para vocês, eu mostro como importância, né, a gente ter uma base de morfologia. A anemia sideroblástica, então, é uma alteração mitocondrial, tá? É uma anemia microcítica, tá? E muitas vezes ela pode ser uma congênita, adquirida, ou, né, ou uma pré-síndrome mielodisplásica, né? As anemias normocíticas, diagnóstico diferencial.
Reticulócitos estão aumentados, né? Sim, né? Estão aumentados, a gente pensa numa hemólise, uma hemorragia, tá? E, se não, a gente pensa na anemia de doenças crônicas, né? Insuficiência renal, doenças hepáticas, doenças endócrinas, né? Tá? Se não, né, a gente pensa, né, em fazer, muitas vezes, um aspirado de medula, né, visando busca de infiltrado medular, aplasia, né? Isso é mais em adulto. Mas a gente tem também as distropoieses, né, que também são certas alterações que também existem, são doenças congênicas, né, que só o aspirado de medula vai nos dar o diagnóstico. São anemias de mutações genéticas. Anemias de doenças crônicas são mais distintas infecções, as doenças neoplásicas, as doenças autoimunes, alteração renal e doenças cardíacas. É a anemia mais frequente em pacientes internados em hospitais gerais. Qual que é a fisiopatologia da anemia de doenças crônicas? O fígado, né, produz a epicitina, né? Epsidina. Epsidina é uma proteína, né, de fase aguda que ela faz com que você não absorva o ferro, tá? E também não metaboliza o ferro, e também ele altera, né, faz uma resposta apropriada, né, diminuída pela eritropoetina. Diminui a resposta da medula eritropoetina, né, diminui a eritropoiese devido à diminuição e oferta de ferro na medula, então você não tem ferro e você também, né, você tem uma paralisia no transporte, né, e apresentação de ferro, né. Então, a proteína de fase aguda, a interleucina 6, né, ativa ela no fígado, né, e a gente vai ter a anemia de transtornos crônicos, né. É uma anemia não grave, muitas vezes, tá? É a segunda causa de anemia, né? O ferro está baixo, a transferrina tá baixa, né? A saturação da transferrina está baixa, então não é por falta de matéria-prima que está acontecendo, é por causa de uma paralisia mesmo, né? A ferritina está normal, geralmente a gente vê a PCR elevada, né? E VHS aumentada. Então, a anemia não é uma anemia por falta, é por paralisia mesmo. As anemias macrocíticas, tá? Quando a gente observa sempre os neutrófilos hipersegmentados, mais que 5, mais que 4, né? A gente observa o DHL elevado, né? E muitas vezes a bilirrubina indireta elevada, né? Essa anemia macrocítica, né? A gente, no sangue periférico da medula óssea, né? A gente tem, pode ser não monoblástica, reticulócitos. Se tem reticulocitose, a gente pensa em hemólise, né? Se tem reticulopenia, a gente pensa em intoxicações, tá? Ou deficiência hormonal. E se a gente, essa anemia macrocítica, a gente vê no esfregaço, né? Uma anemia megaloblástica, né? A gente pensa em deficiência de vitamina B12, né? E ácido fólico, né? E dose homocisteína e ácido metilmalônico, né? Então, a deficiência de B12 pode ser de má absorção, né? Deficiência de folato também, né? E sem deficiência, a gente pensa em erro e outros erros inatos de déficit de cobre. Mais 10? Tá. Então, tá bom. Então, as deficiências de vitamina B12 pode ser autoimune e má absorção. É importante para a síntese do DNA. A deficiência de B12, né, normalmente abaixo de 200, a gente vai dosar a homocisteína, né, tá? O ácido metilmalônico também, é importante, crucial. Isso eu já falei, né? Pode ser por doença autoimune, né? A gente dosa o ácido metilmalônico, tá? O ácido fólico a gente pode dosar a homocisteína. Destruição dos eritrócitos, tá? A gente observa muito como a hemoglobinúria. Então, quando os neutrófilos estão sofrendo alguma hemólise, uma destruição, a gente vai observar hemoglobinúria. A principal causa de anemia hemolítica pode ser imunológica, pode ser metabólica, pode ser alteração da membrana celular, pode ser uma alteração da hemoglobina, né, ou nas moléculas de membrana. O que a gente observa numa anemia hemolítica? Muitas vezes a gente vê a bilirrubina aumenta, as coisas indireta, elevado DHL, né? A diminuição da aptoglobulina, tá? E a gente vê hemoglobinúria, tá? E reticulocitose. Anemia hemolítica pode ser por transfusões, infecções, né? E doenças autoimunes e toxinas. Ela pode ser um defeito intrínseco do eritrócito, né, ou defeito extrínseco, que é mecanismo imune. É muito importante, nas anemias hemolíticas a gente pensa, né, é importante a morfologia do sangue periférico, porque se a gente vê hemácias em foice, a gente vê anemia falciforme, esferócitos, a gente vê uma hemólise,
e se tem microcitose, a gente pensa, né, em outros tipos, esquizócitos, a gente pensa em púrpura, né, e esferócitos, a gente pensa em doenças de membrana e parasitas também. Tá? Anemia falciforme, né, hemácias em foice, é uma alteração da hemoglobina fetal, uma mutação, né, então a gente tem um traço falciforme, a gente vê geralmente na triagem neonatal, a clínica aparece sempre a partir dos 6 meses de vida, né, palidez, né, crise vasoclusiva, né, autoesplinismo, pode ter crise aplásica, priapismo, infecções oportunistas, né, que desencadeia essas crises. A gente vê, né, no teste do pezinho diagnóstico, né, e eritrófise hemoglobina a gente vê também. A gente tem também as anemias hemolíticas hereditárias, que é as esferocitose hereditária, né? Que geralmente é aquela criança que tem hepatosplenomegalia, a história da icterícia, né? E anemia, tá? E a gente faz, que a gente diagnostica muitas vezes com a fragilidade osmótica, curva de fragilidade osmótica. Esse é define 16PD também, que é uma anemia, né, microcítica por destruição, né? Destruição da... E também as muito frequentes anemias hemolíticas autoimunes. Ela pode ser anticorpos quentes, frio ou mistas. Aqui é um estudo, né, que fala que crianças geralmente mais frequentes as anemias ela tem uma relação de Evans, que são as bicitopenias, pode ser uma anemia com paquetopenia, tá? É mais frequente por anticorpos quentes, mas tem uma porcentagem por anticorpos frios, tá? Ela pode ser primárias, anemias hemolíticas autoimunes ou secundárias, geralmente pode ser viral, o micoplasma, né, é muito frequente. Para anemia hemolítica, o importante é a história, né, o exame físico, né, a contagem de reticulócitos, né, geralmente o DHL está bem elevado, a bilirrubina indireta está elevada, e o exame de urina é importantíssimo porque o paciente sempre queixa, estou fazendo uma urina cor de Coca-Cola, ele está ictérico, então o exame clínico é muito importante. O esfregaço é importante também, às vezes cursa com reticulocitose ou não, quando não a gente pensa em viral, parvovírus, né. Existem os testes que a gente faz, os testes de Cumbis, direto e indireto, para identificar se é por anticorpos quentes, anticorpos frios, geralmente o micoplasma é por anticorpos frios, né? Mas existe também essa anemia hemolítica, né, de corpos quentes, que também o Cumbis é negativo. Aqui, um caso clínico bem importante, que é uma criança, uma adolescente com náuseas, mialgia, tosse, mal-estar, fraqueza, febril, a urina dela estava em cor de Coca-Cola, né? E ela tinha uma histórica de tosse, de sinusite de repetição. Ela estava, o exame físico nada em particular, apenas estava ictérica, desidratada, né, com hepatosplenomegalia. O que a gente observa no eritrograma dela, ela tem uma anemia bem importante, hemoglobina 4, hematócrito está 12, e o VCM está aumentado, vocês veem que está 84 para essa anemia, e o RDW está aumentado, está 17,7. O que eu vejo? A gente vê os leucócitos, né? Tem 11 mil leucócitos, bastões mais segmentados, tem bastões tão elevados, é uma infecção, segmentados estão aumentados, ela não tem neutropenia, somando bastões segmentados, a gente tem os neutrófilos mais de 1.500, tá? Ela tem uma plaquetopenia, então tem uma anemia e uma plaquetopenia. O Cumbis direto está negativo, reticulose está aumentado, DHL está bem elevado, 2.000, a bilirrubina indireta está elevada, né, explica a urina cor de Coca-Cola. Uma coisa muito importante, a creatina dela está normal e a ureia está normal. Então, é uma anemia hemolítica, né, e uma plaquetopenia com não acometimento renal, vitamina B12 baixa. No esfregado sangue periférico, é crucial a gente ver os esferócitos, tá? E um neutrófilo hipersegmentado, né? Que é típico da deficiência de vitamina B12. Existe também a fragmentação eritrocitária, que é a anemia microangiopática. O que é? Não é uma doença autoimune, mas sim o neutrófilo, os eritrócitos, quando passam numa rede de fibrina, eles são cortados, né? A gente chama isso de esquizócitos. Exemplo, um dano endotelial produz uma rede de fibrina, uma trombose, né? Então, essa célula passa e ela é cortada. Geralmente, a gente vê isso aí, uma anemia hemolítica microangiopática, a gente vê essas células que são os esquizócitos, muito diferente dessa menina que não tem esquizócitos, né? E quando a gente tem esquizócitos nas anemias microangiopáticas, tem uma peculiaridade muito distinta e muito importante. A gente, muitas vezes, esse paciente tem uma oligúria, tá? Isso indica que você tem microtrombos, né, disseminados, inclusive renais, né?
ela pode ser por distintas causas, né? Deficiência de ADAMS13, síndrome de HELP, toxinas, né? Deficiência de complemento, câncer, né? Essas tromboses luminais produzem um estresse oxidativo e produzem as fragmentações eritrocitárias. Nada mais é do que uma lesão, né, endotelial, expõe fatores de coagulação, você faz uma rede de fibrina, né, essa rede de fibrina, ela não é controlada por deficiência de certos fatores, tá? E isso, quando a hemácia passa ali, ela é lesionada, né, e produz essas lesões. Esse caso é um caso de uma criança que foi encaminhada para o serviço de cirurgia nossa, estava oligúrio, tá? E ele tinha uma suspeita de apendicite. Ele foi operado, né, na apendicectomia, o cirurgião avaliou, o apêndice secal estava inflamado, mas o que ele notou, evidenciou, que tinha lesões hemorrágicas no seco. Geralmente, lesões hemorrágicas no seco, a gente observa em paciente que está neutropênico, que a gente chama de tiflite ou sequite. Visualizando bem o exame dele, é bem distinto do caso anterior. A hemoglobina está baixa, a hematócrito está baixo, a creatina está bem elevada, ó, e a ureia está elevada, né? Tem um padrão infeccioso, os leucócitos estão elevados, bastões estão elevados, e o que a gente observa na urina, ele está oligúrico, não tem hematúria, então não é não é, por si só, não é uma anemia hemolítica, né? Porque não está eliminando urina de Coca-Cola, tá? E tem comprometimento renal, porque a creatina está elevada e a ureia está elevada. O que é isso? É um síndrome hemolítico urêmico. Essa é o esfregado sangue periférico, tá? Que foi crucial para o diagnóstico. E aqui a gente observa a presença desses ossos no sangue. Então, isso aqui não é uma anemia hemolítica, né? Isso aí é um síndrome hemolítico urêmico. Então, gente, né, fica aqui uma dica, né? Isso aqui é o psiquiatra alemão Carl Gustav Jung, né? Sua visão se torna clara somente quando você pode olhar para o seu próprio coração, né? E quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro, né, desperta. Então, para vocês verem como é crucial o exame de morfologia eritrocitária para você fazer o diagnóstico, né, ou ter uma noção diagnóstica do que doença você está lidando na manifestação da anemia do seu paciente. Muito obrigado. Sim, desculpa falar muito rápido, mas como eu falei, nosso objetivo é mostrar que é uma coisa complexa e que tem algumas coisas que a gente deve se deter e aprender, que é visualizar bem o hemograma, né? E, se é possível, né, aprender, né, a Pessoal, estamos de volta. Desculpa pela demora também para essa segunda palestra começar, ocorreu um imprevisto. Mas vamos dar continuidade à palestra da doutora Daniele Bonato, a doutora que é formada em medicina pela UniOeste, é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Cirurgia Dermatológica e do Grupo Brasileiro de Melanoma. Ela é professora do curso de Medicina e da residência em Dermatologia da UniOeste. Já vou chamar a doutora, peraí só um pouquinho. Sim, pode começar? Tá bom, obrigada, Pedro. Olá, boa noite a todos. Desculpem-nos pelas intercorrências, teremos que fazer uma aula dessa forma, que hoje vocês vão conseguir só visualizar os slides. Quero agradecer a todos pelo convite, principalmente ao Pedro, que estamos numa jornada para testar a imagem e microfone aqui,
mas espero que eu possa contribuir aos estudos de vocês nessa sexta-noite. Então, nós vamos começar falando das dermatoses no período neonatal. Vai ser um assunto mais leve. Pode passar o slide, Pedro, por favor? E já passe o próximo. Então, pessoal, o período neonatal, nesse momento, o RN ele sofre várias modificações na pele para haver uma adaptação do meio intrauterino, né, para o meio externo. E essas alterações cutâneas, elas compreendem desde processos temporários, causados por mecanismos fisiológicos, até quadros permanentes que podem ser decorrentes de enfermidades graves. Pode passar o próximo. Algumas considerações importantes que temos que fazer com relação à pele do recém-nascido. Ok. Então, as considerações são: a pele exerce um papel fisiológico importante como regulação de temperatura e barreira de proteção, principalmente contra agentes infecciosos. E aí nós precisamos recordar que no recém-nascido a absorção percutânea é maior. Além disso, os prematuros eles possuem uma permeabilidade cutânea ainda maior. Porém, após 3 semanas, essa diferença entre prematuros e a termo, ela se iguala. Lembrando que toda a absorção, ela está aumentada em toda a superfície corporal do RN. E o que isso implica? Isso vai implicar numa maior perda de calor, numa maior variação de temperatura corporal e numa maior absorção de agentes tópicos que são utilizados na pele. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com agentes tópicos que utilizaremos na pele dos neonatos. Pode passar. Tá tudo ok, Pedro? Ok. Agora falando um pouquinho da resposta sudoral, que ela será importante nos próximos slides. O RN ele tem uma resposta sudoral incompleta até o 7º dia de vida, porque existe uma imaturidade dos ductos das glândulas écrinas. Nos prematuros, isso vai se normalizar apenas após o 30º dia de vida. Então, o que nós temos que fazer com relação à pele do neonato para preservar o máximo possível esse manto hidrolipídico? Nós temos que evitar banhos muito demorados, sabonetes muito alcalinos, para mantermos o pH da pele. Passa o próximo slide, por favor. Então, aqui nós vemos que o pH da pele, ele varia em torno de 4,5 a 5,5. E existe um manto hidrolipídico, que vocês conseguem ver ali desenhado em marronzinho, que ele é criado através de um filme hidrolipídico que vai proteger a camada externa da pele, vai proteger toda a pele, né, principalmente a epiderme, contra a perda transepidérmica de água. Então, como é que nós destruímos esse manto? Se nós usarmos sabonetes muito abrasivos, banhos muito demorados. Por isso que no RN a gente sempre orienta banhos rápidos, água morna e evitar sabonetes que tenham pH muito alcalino, para manter essa acidez da pele. Pode passar. Agora, então, nós vamos começar falando de alterações cutâneas transitórias que ocorrem na pele do recém-nascido. A primeira delas é o vernix caseoso. Pode passar. O vernix, o próximo, ele é uma substância graxenta que recobre toda a pele do RN ao nascimento. Ela é composta por células epidérmicas descamadas e secreção sebácea, e a finalidade está relacionada à lubrificação para a passagem do canal de parto. Além disso, também tem uma propriedade bactericida. Lembrando que o vernix é mais espesso no RN a termo, e no RN pós-termo, ele praticamente desaparece. Ele nasce com a superfície da pele bem lisinha. Pode passar o próximo. Outra alteração é a lanugem. Pode passar também. A lanugem é exemplificada por esses pelos finos aqui, que recobrem a pele do RN ao nascimento, principalmente no tronco e na face.
Esses pelos, eles são pouco pigmentados, eles não têm potencial para crescimento, eles não têm medula, ou seja, esses pelos eles cairão e eles serão substituídos por pelos velos, que são pelos que vão poder terminar a sua formação e ser um pelo terminal, que a gente chama. Lembrando que a lanugem, então, ela vai desaparecer nas primeiras semanas de vida e depois vão ser substituída por outros pelos que serão mais grossos com o passar do tempo, porém só nas áreas em que eles devem aparecer, não tão extensos assim. Pode passar. A próxima condição, ela é bem interessante, discutida, que é a alopécia ou a alopecia fisiológica. Pode passar. Comumente, essa alopecia, ela é localizada na região occipital. Empiricamente, ela era atribuída à posição mais comum de decúbito das crianças. Mas, na verdade, a etiologia dela se chama um eflúvio telógeno. O que isso significa? É uma queda capilar fisiológica que ocorre nas primeiras semanas de vida. Por quê? Geralmente esses fios eles entram em telógeno dentro da vida intrauterina, na vida intrauterina. E os fios da região occipital, eles podem entrar em telógeno, que é a fase de queda do pelo, tardiamente. Então, só eles entram em telógeno tardiamente, eles caem. O que nós temos que fazer é tranquilizar os pais, porque todos esses pelos serão repostos sempre quando esse pelo cai, que está em fase telógena, há um novo pelo em fase anágena nascendo de novo. Então, que vai ficar tudo bem. Pode passar o próximo. Agora nós vamos falar um pouquinho de descamação fisiológica. A descamação é a alteração mais comum no RN. Geralmente ela se inicia na primeira semana e ela some espontaneamente em torno da terceira semana de vida. Então, são escamas bem fininhas, não aderentes, que vocês estão vendo ali nos pezinhos, pode aparecer no tornozelo, na mão. Esse processo de descamação, a etiologia é incerta. Então, ele pode ser secundário à remoção do vernix, porque ocorre essa diminuição daquela proteção umectante natural. Mas o que é importante é nós sabermos se essa descamação está presente ou não ao nascimento, porque ela não deve estar. Quando essa descamação está presente ao nascimento, ela deve ser considerada anormal, mesmo que seja fininha. Então, isso pode indicar para a gente pós-maturidade, anóxia intrauterina e até ictiose. Então, lembrando que ela vai aparecer provavelmente a partir da primeira semana de pós-parto e geralmente some em torno da terceira semana. Pode passar. Outra alteração bem interessante é a cutis marmorata fisiológica. Do que ela resulta? Ela resulta da dilatação de capilares dérmicos quando o recém-nascido é exposto ao frio. Então, se vocês observarem na imagem, são essas manchas de aspecto reticulado, é um livedo meio azulado, acastanhado, amarronzado, e é bem comum no tronco e em extremidades. E quando nós aquecemos o RN, esse livedo ele some. Então, ele só vai ter um significado patológico quando ele se permanecer ao aquecimento, por exemplo, de extremidades. Então, quando o RN é aquecido, ele desaparece. O que nós temos que fazer o diagnóstico diferencial é com a cutis marmorata telangiectásica congênita. Pode passar o próximo. Então, esse é o diagnóstico diferencial. Nesse caso, ocorre uma malformação capilar. Então, vocês vejam que essas lesões, se você aquece o RN, elas não somem, são lesões persistentes. E em 50% dos casos, elas estão associadas a outras malformações, como, por exemplo, malformações ósseas, neurológicas. Então, nesses casos, nós precisamos fazer a investigação mais aprofundada. Nesses casos de suspeita da cutis telangiectásica congênita. Pode passar. Agora, 2 achados muito frequentes que as mães muitas vezes nos procuram mostrando é a hiperplasia sebácea do RN, pode passar, que são essas papulinhas bem pequenas, esbranquiçadas, comumente no dorso nasal e no lábio superior, que elas representam uma hiperatividade sebácea por estímulo androgênico. E, na verdade, elas representam um tampão de queratina. Então, a parte distal do folículo, ela dilata e ela é preenchida por esse tampão de queratina.
Nós não precisamos remover, não precisamos tratar, só orientar os pais que ela provavelmente desaparecerá nos próximos dias ou no máximo em alguns meses. Ela é acompanhada por milha em 50% dos casos. Eu vou mostrar para vocês o que é milha no próximo slide. Pode passar. A milha são esses microcistos esbranquiçados ali que vocês estão vendo, que correspondem a uma retenção de queratina e material sebáceo nos folículos. Lembrando que quando você vai falar sobre uma lesão, se você tem uma lesão, se chama milium, e o plural, várias lesões, milha. Ela é bem frequente, presente em 40% dos RNs a termo, e as lesões também regridem espontaneamente. Nós não precisamos tratar. Em pacientes adultos, as lesões são tratadas através de uma remoção, fazemos um pertuito e uma extrusão da lesão. Mas em RN, em crianças, geralmente as lesões regridem espontaneamente e nós não precisamos tratar. Pode passar o próximo. Agora, nós vamos mudar um pouquinho e vamos começar a falar sobre algumas manchas. Primeiramente, nós vamos falar sobre manchas vasculares. A mais frequente encontrada nos recém-nascidos é a mancha salmão. Então, ela ocorre em mais de 50% dos recém-nascidos. São máculas, ou seja, são manchas sem relevo, de coloração rosada ou avermelhada. Os locais mais comuns que nós vemos é glabela e região de nuca, mas ela pode estar presente em região nasolabial, outras regiões da face. São lesões que se acentuam com o choro. Quando a criança chora, ela fica mais vermelha e elas representam capilares dérmicos dilatados. Geralmente, na vida adulta, essas manchas elas desaparecem ou elas ficam muito clarinhas, muito discretas, com exceção dessas manchas localizadas na nuca, que em alguns pacientes elas permanecem na vida adulta, mas são totalmente benignas, tá? Pode passar. A próxima é a mancha vinho do Porto. Já a mancha vinho do Porto, ela é realmente uma malformação vascular presente ao nascimento e que não tem tendência à involução. Geralmente ela é unilateral e segmentar, sendo mais comum na face. Então, durante a vida adulta, não vão apresentar sinais de regressão. Elas costumam ser, assim, maculosas, bem planas, mas após a puberdade, adolescência, elas podem ficar um pouco mais papulosas ou com nodularidades na sua superfície. A etiologia da lesão é desconhecida. Existem alguns artigos que sugerem uma deficiência na neuromodulação do fluxo vascular no local da lesão. Nós temos algumas plataformas de lasers na vida adulta que podem clarear essas lesões, porém, vai apenas amenizar o quadro, não existe nenhum tratamento definitivo para isso. E também é uma lesão benigna, pode passar. Agora, falando um pouco de manchas hiperpigmentadas. A mancha mongólica é a mais frequente de todas elas, mais frequente até que a mancha salmão. Ela tem essa coloração porque existe um depósito de pigmento lá na derme profunda, por isso que ela fica com essa cor acinzentada e azulada. Ela é muito frequente na região lombosacra e glútea. Ela tende a aumentar em tamanho e tonalidade até o primeiro e segundo ano de vida, mas ela vai regredindo durante a infância na maioria dos casos e também é uma condição totalmente benigna. Pode passar a próxima. Agora, as manchas café com leite, que são essas maiores ali sinalizadas nas flechas, são máculas acastanhadas, de diferentes tamanhos, geralmente localizadas em tronco e extremidades, que podem ser presentes ao nascimento. Quando essas lesões são em número menor de 5, nós ficamos tranquilos, não tem nada que temos que nos preocupar. Mas quando excede 5 ou 6 de manchas café com leite, nós precisamos investigar um quadro que se chama neurofibromatose, que eu espero em outra oportunidade poder conversar melhor com vocês sobre isso, mas fica como sinal de alerta. Poucas manchas café com leite, ok. Número maior que 5 ou 6, investigar. Pode passar o próximo. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre dermatoses inflamatórias, que também são bastante frequentes na nossa prática clínica com
se tratando de crianças. Nós vamos começar falando da miliária, pode passar, que popularmente é conhecida como brotoeja e é uma dermatose inflamatória causada pela obstrução mecânica à eliminação de suor pelas glândulas sudoríparas, ou seja, ocorre uma obstrução dos ductos sudoríparos devido à imaturidade dessas glândulas, como nós vimos lá nos primeiros slides. E isso acaba impedindo o extravasamento do suor. Quais condições vão possibilitar a miliária? Principalmente condições que levam a umidade, aquecimento, então ambientes quentes, úmidos, excesso de roupa, agasalho, assim como febre alta e crianças que são submetidas à fototerapia. Tudo isso pode propiciar o surgimento dessas lesões. Então, nós temos 3 tipos de miliária: a cristalina, a rubra e a pustulosa. A mais comum que nós vemos clinicamente é a rubra, essa do meio da imagem, tá? Então, nós vamos falar uma a uma. Pode começar, pode passar. Então, a miliária cristalina são pequenas vesículas de conteúdo claro, então parecem microbolhas, bem transparentes, e elas se rompem, deixando uma descamação furfurácea. Então, o quadro é prurido, vesículas, eritema e ao final descamação. Então, como vocês podem ver ali, eu coloquei uma figura geométrica no final da epiderme, lá em cima, onde o ducto da glândula écrina ele é obstruído, é bem superior, lá quase na camada córnea. Pode passar o próximo. Já na miliária rubra, que é a forma mais frequente, já ocorrem pápulas, lesões mais inflamatórias, porque a obstrução do ducto ela é mais profunda, então o ducto é obstruído dentro da epiderme. Devido a isso, as lesões também são mais papulosas e mais inflamatórias. Essas lesões, elas são mais comuns em região cervical, axilar, couro cabeludo e nas regiões de dobras. Pode passar. Então, nessa imagem que aparece a foto da criança, vocês estão vendo um quadro de miliária rubra. As lesões são pápulas eritematosas. E do lado, a miliária pustulosa. O que acontece? Com a evolução da miliária rubra, pode ocorrer uma infecção secundária dessas lesões e podem surgir micropústulas, tá? Então, essas lesões são todas lesões benignas, porém nós tratamos com medidas de cuidado com o uso de roupa de algodão, existem alguns secativos que ajudam, e agentes para tirar o prurido e hidratantes leves. Pode passar a próxima. Agora nós vamos finalizar com dermatoses inflamatórias, que também são bem frequentes e é importante que vocês tenham conhecimento para a prática clínica. O eritema tóxico neonatal, ele é uma alteração totalmente benigna e transitória que ocorre na pele do recém-nato, e ele é caracterizado por pápulas e máculas eritematosas, que podem ser amareladas, mas na maioria dos casos são eritematosas, ou seja, são lesões avermelhadas. Podem surgir pústulas, mas são menos frequentes, e ocorre preferencialmente no tronco e na face. O diagnóstico é clínico, não há necessidade de biopsiar. Em caso de um exame microscópico da pústula, ele geralmente costuma ser rico em eosinófilos, e a criança pode ter eosinofilia no sangue periférico, que é uma dica para nós como diagnóstico. Pode passar. Então, aqui, ó, vocês conseguem ver a criança com esse eritema facial. A face é uma região bem comum, face e tronco. Esse eritema facial são lesões, algumas são máculas, outras são um pouquinho elevadas. Então, geralmente, um RN a termo, são máculas de base eritematosa, o diagnóstico é clínico, não há nenhum outro sintoma sistêmico, a condição é benigna e autolimitada. Nós vamos apenas orientar aos pais que tudo ficará bem em 1 a 2 semanas. Pode passar a próxima. A outra dessa condição, que faz parte dessas dermatoses inflamatórias, é a melanose pustulosa transitória, que é também uma dermatose de causa desconhecida, que está presente ao nascimento, mas nesse caso já são lesões pustulosas e vesicopústulas que se rompem facilmente.
Ao se romperem, elas evoluem com escamas, com descamação e com algumas máculas hipercrômicas. O que é isso? Quando elas se rompem, elas podem deixar manchas escuras residuais que depois, com o tempo, desaparecem. Então, também é uma condição que não necessita tratamento, pode passar. Então, vejam aqui a lesão. Então, também, pústulas presentes ao nascimento, escamação, RN em bom estado geral, sem sintomas sistêmicos, condição benigna e autolimitada. É importante nós fazermos alguns diagnósticos diferenciais, com impetigo, até mesmo com a miliária pustulosa que nós vimos anteriormente. Pode passar o próximo. E para finalizar, como nós dermatologistas gostamos de acne, vou mostrar para vocês o quadro de acne neonatal, que também ocorre em mais ou menos 30% dos recém-nascidos, nas primeiras semanas de vida, e aí nós vamos ver todos os comemorativos da acne, que são pápulas, pústulas, comedões. E por que acontece? Há um estímulo das glândulas sebáceas do recém-nato pelos hormônios andrógenos, que podem ser provenientes da mãe, hormônios andrógenos maternos, ou do próprio RN. Mas ela regride, em média, até os 3 meses de vida, não necessita tratamento, nós temos que tranquilizar e acalmar os pais, porém é importante salientar que existem muitas mães que usam alguns sabonetes mais agressivos ou tentam tratar a acne, e aí como o recém-nascido ele tem aquela permeabilidade cutânea aumentada, os tópicos eles vão ter uma toxicidade muito maior para eles, então nós temos que tomar muito cuidado, porque eu já recebi mães no consultório querendo tratar essa acne do neonato, e nós temos que apenas aguardar. Não necessita tratamento, não necessita de investigação endocrinológica, porém, se essa acne desaparece, que o ideal é que ela desapareça até no máximo o 6º mês de vida, e se ela voltar a aparecer em torno de 1 ano e meio, 2 anos, aí sim esse recém-nascido ele precisa ser investigado pelo endocrinologista, tá? Mas caso isso não aconteça, nós vamos apenas orientar e acompanhar. Certo? Eu não sei se... Pode passar o próximo, Pedro. Eu não sei se entraram as referências bibliográficas, acho que não entraram porque eu mandei rapidinho para ele. Bom, pessoal, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Eu fiz uma explanação com lesões leves, corriqueiras, benignas, que com certeza, certamente vocês vão se deparar com elas, independente da especialidade ou alguém da família vai perguntar, então é importante que vocês tenham conhecimento. Eu quero deixar meu e-mail e meu